Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Bom, estamos aqui hoje, né, finalizando o nosso curso, a última aula com a doutora Ive, nos dando o prazer aqui de mais um dia de aula, né, retornando aqui. E hoje ela vai, né, falar com a gente, conversar um pouco sobre o panorama geral dos recursos extraordinários, né, fazer um resumo de tudo que nós já conversamos aqui durante o nosso curso. Certo, doutora Ive, fique à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco novamente. Boa tarde a todos. O prazer, na verdade, é o meu, porque, enfim, por tudo que já falamos, né, na primeira aula que eu tive a oportunidade de estar com vocês, para mim é muito especial poder conversar aqui nesta casa, né, que foi o meu primeiro estágio, o Dr. Clériston, que foi o meu primeiro chefe. Então, assim, para mim tem uma importância emocional muito grande. E como eu também tive a oportunidade de falar da outra vez, e reitero aqui, da forma mais sincera, o nível dos inscritos nesse curso é muito alto, então, para mim é uma grande responsabilidade, uma grande honra, e vai ser um grande prazer continuar debatendo com vocês. Como a doutora Carla falou, vocês já tiveram, enfim, inúmeras outras aulas com professores aí do mais alto quilate. Então, qual que é a minha ideia para essa aula de encerramento? Seria a gente poder debater alguns casos relevantes, paradigmáticos das cortes superiores. Então, eu trouxe 3 casos do STJ e 2 casos do STF que, enfim, tem e contém aí questões bastante impactantes e, inclusive, na nossa lida, né, da advocacia, e seria muito bom poder discutir alguns pontos e algumas objeções que eu tenho a esses julgados com vocês. Eu vou pedir licença para abrir uma apresentação para poder nortear a nossa conversa, e queria, enfim, ponderar com vocês que vocês ficassem à vontade para fazer intervenções sobre qualquer dos julgados, assim, não, se não quiserem, enfim, esperar até o final, não acho nem um pouco necessário, eu acho que quanto mais dialética a gente tiver, vai ser melhor. Então, quem quiser, quem tiver alguma ponderação, alguma observação sobre cada um dos julgados, pode fazer a tempo e modo aí, sem a necessidade de que, enfim, se aguarde até o final dessa apresentação. Todas as intervenções são sempre muito bem-vindas. Então, eu vou compartilhar. Vou colocar aqui no modo slide. Ops, acho que não é aqui. Aqui. Então, como eu disse, vamos começar pelo STJ. Acho que eu escolhi a dedo, hein? 3 questões aí, que são um pouco dedo na ferida do advogado, e causam aí muita polêmica e podem confundir os advogados em algum momento, por isso que eu acho importante a gente tratar dessas 3 questões. A primeira delas, que teve, inclusive, um dos seus desdobramentos bem recente, com um julgado publicado no mês passado, diz respeito à impugnação específica do recurso interposto contra a decisão que inadmitir recurso especial. Em 2017, naquelas sessões da corte, assim, de apagar das luzes, como tivemos agora essa semana, então, se não me engano, enfim, 18, 19, né, naquela última semana ali, aquela última sessão da corte, quando, enfim, tradicionalmente só se julgavam, só se decidiam questões administrativas, eles começaram também a incluir uma pauta, né, jurisdicional. E em 2017 se concluiu o julgamento desse embargo de divergência em ARESP, número 701/404 de Santa Catarina. O relator do voto vencedor, esse julgado ele foi não unânime, o relator inicialmente desse caso era o ministro Noronha, mas o voto que prevaleceu foi o do ministro Salomão. E o que se decidiu nesse julgado? Que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida naquele juízo prévio, né, proferida pelo tribunal ordinário, ela teria apenas um capítulo, ainda que o recurso especial respectivo conte com capítulos autônomos. Então, exemplo, enfim, acadêmico, né? Aquela ação em que se faz um pleito de dano material, dano moral, se o autor perde todos os pedidos, né, fica sucumbente em todos os pedidos, e aí, em seu recurso especial, alega violações atinentes ao indeferimento do dano material e alega violações atinentes ao indeferimento do dano moral. Então, nós temos aí um recurso especial com capítulos autônomos. No entanto, disse o STJ, na oportunidade de julgamento desse embargo de divergência, que a decisão de inadmissibilidade proferida pelo tribunal local, ainda que o recurso especial tenha fundamentos autônomos, ela teria um único capítulo, razão pela qual o respectivo agravo em recurso especial deve obrigatoriamente impugnar todos os fundamentos dessa decisão, ainda que a parte pretendesse, por alguma razão, abrir mão da recorribilidade de algum desses fundamentos do resto. Então, enfim, eu sou uma parte que sucumbi nesses dois pedidos e fiz um recurso especial impugnando, né, alegando violações à lei federal atinente aos dois pedidos. Meu recurso foi inadmitido, enfim, aplicou-se súmula 7 para o dano moral e, eventualmente, enfim, súmula 283, 284 do STF, um suposto vício, né, na fundamentação do recurso para o dano material. Eu, de acordo com esse julgado, eu, sucumbente, não poderia escolher, neste momento da interposição do agravo em recurso especial, desistir de parte do meu recurso especial, ou seja, obrigatoriamente, o meu recurso especial teria que impugnar a súmula 7, mantendo aí o meu interesse em recorrer do dano moral, e impugnar a súmula 283, mantendo o meu interesse de recorrer do dano material. Porque diz o STJ, disse o STJ, e tem dito desde 2018, corrigindo, não 2017, que esta decisão de inadmissibilidade, ela teria apenas um capítulo, e que se não fosse todos esses fundamentos de um único capítulo devidamente impugnados, incidiria por analogia a súmula 182 do STJ. Essa súmula é aplicada num contexto de agravo interno da decisão monocrática no STJ, que inadmite o recurso especial. Então, diz, né, que o agravo do antigo 545 do CPC de 2013, que é o agravo interno proferido aí contra a decisão naquele agravo do antigo 542, o ARESP, deveria impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida sob pena de inadmissibilidade. Então, se aplicaria a súmula 182, é concebida aí para uma decisão proferida no âmbito do STJ, a decisão proferida pelo tribunal ordinário. E, por sua vez, 2 anos depois, mais ou menos, no ano de 2020, a mesma Corte Especial e o mesmo ministro Ricardo Salomão, dessa vez em decisão unânime, tiveram um entendimento diferente com relação à decisão de inadmissibilidade. Mas aqui, no entender da Corte Especial do STJ, haveria uma situação distinta, porque a hipótese dos embargos de divergência 1.424.404 seria quando a decisão de inadmissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial já estiver sendo proferida pelo relator no STJ. Então, entendeu a Corte Especial que a decisão de ministro relator do STJ, relator de recurso especial ou relator de agravo em recurso especial, que inadmitir esses recursos, pode sim ter mais de um capítulo, e por isso o agravo interno que a desafiar pode comportar desistência de parte do recurso
pelo sucumbente. Então, não incidindo aí a súmula 182, se a parte desiste de recorrer de decisão, do capítulo da decisão que se reporte a fundamento autônomo do recurso especial. E aí fica a minha dúvida, e eu queria trazer esse questionamento. Esses julgados tratam, de fato, de situações distintas? Essa é a minha primeira pergunta. Porque e essa foi uma preocupação, inclusive, do ministro relator, né, deste último recurso, o ministro Salomão, de fazer uma diferenciação entre essas duas situações. E entendeu o ministro em seu voto, e quando ele começa, né, a defender a existência de múltiplos capítulos da decisão proferida pelo ministro no STJ, ele diz que, enfim, sim, pela teoria dos capítulos da decisão judicial, a decisão poderia comportar vários capítulos, na medida em que o recurso especial também contivesse capítulos autônomos. E ele diz que o artigo 1002 do Código de Processo Civil, que é o artigo que diz que a decisão pode ser recorrida no todo ou em parte, e, obviamente, quando se diz em parte, a gente se remete à teoria dos capítulos da decisão judicial, identificando no decisório, enfim, partes autônomas, como diz o professor Cândido Dinamarco. Então, partindo do pressuposto que o artigo 1002 permite a recorribilidade de apenas alguns capítulos da decisão recorrida, essa decisão do STJ, que tem vários capítulos, poderia comportar uma escolha da parte com relação a qual capítulo recorrer. E o capítulo que não fosse recorrido não impactaria na admissibilidade do agravo interno. Isso entendeu o ministro Salomão com relação à decisão de inadmissibilidade proferida pelo STJ. Com relação à decisão proferida de admissibilidade, a mesma decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Ordinário, ele diz que este caso se enquadraria como uma situação de exceção à regra do artigo 1002, porque diz o ministro Salomão que a regra é a possibilidade de recorribilidade parcial, prevista no 1002. No entanto, se a lei dispuser em contrário, obrigando o recorrente a impugnar todos os capítulos, ainda que eles sejam autônomos, essa norma deverá ser cumprida. E aí diz ele que a lei, no entender dele, seria o artigo 253, parágrafo único do regimento interno do STJ. Essa norma do regimento interno do STJ determina que o agravo em recurso especial, ou seja, recurso interposto contra a decisão de admissibilidade do Tribunal Ordinário, deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Então, ele diz que esta norma compele o recorrente a recorrer de todos os capítulos da decisão agravada, mesmo que ele quisesse desistir de algum capítulo do seu recurso especial, originário, né, a essa decisão agravada. E aí eu somo a minha primeira pergunta, uma segunda pergunta. A norma do regimento interno do STJ é lei? Então, assim, porque o principal fundamento deste acórdão, dos embargos de divergência 1.424.404, é que lei, em contrário, pode dispor diferente do que dispõe o 1002. Só que essa lei é um artigo do regimento interno do STJ. E a minha pergunta é se o regimento interno do STJ pode impor obstáculos a um direito, a uma garantia da parte, que a garantia da inércia é a concretização do princípio dispositivo, se o regimento interno do STJ pode se imiscuir e se impor a vontade e a garantia da parte de escolher sobre o que ela quer recorrer. Adiantando as minhas considerações a essas perguntas, e fiquem à vontade para fazer as ponderações de vocês também,
Com relação à primeira pergunta, se esses casos, ainda que o STJ os repute diferentes, se eles não estão tratando da mesma coisa. No meu entender, sim, porque se trata da mesma decisão, ainda que proferida por juízos distintos. Então, veja, acontece, inclusive, na prática, isso já aconteceu comigo, imagino que já deva ter acontecido com vocês, de um recurso especial ter sido inadmitido no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por aplicação dos óbices sumulares assim, mais comuns. 117, 283, 284, enfim. Sendo interposto o agravo em recurso especial, o ministro relator do caso no STJ profere decisão que, muito embora conheça do agravo em recurso especial, não admite, mantém a inadmissibilidade desse recurso especial, ou seja, conhece do agravo em respe, mas lhe nega provimento ao fundamento de que aquele recurso especial não deve ser admitido. E não deve ser admitido, repetindo aí, nessa oportunidade, os mesmos óbices sumulares que foram aplicados pelo Tribunal Ordinário. Então, assim, a gente vai ter, nessa hipótese que eu trouxe aqui, que fictícia neste momento, mas que já aconteceu diversas vezes na minha prática, na advocacia, é que você tem uma decisão de igual conteúdo, só que proferida por juízos distintos, já que a decisão do tribunal ordinário, ela tem uma natureza provisória, ela não vincula o tribunal que tem competência, né, para julgar o mérito do recurso, mas, em muitas das vezes, o relator vislumbra os mesmos óbices que o tribunal ordinário viu. Então, nós temos duas decisões de conteúdo idêntico, só que, de acordo com o STJ, a decisão proferida pelo tribunal ordinário teria um capítulo só, e a parte teria obrigação de impugnar todos eles, mesmo que não tenha mais interesse em seguir com a recorribilidade de uma parte da questão. Mas, se essa mesma decisão for proferida pelo STJ, o STJ vislumbra que essa decisão tem vários capítulos e que a parte pode, sim, usar da sua garantia de seguir com o recurso apenas dos capítulos que agora lhe interessam. Então, na minha opinião, esses entendimentos do STJ, eles não conversam. E eles não trazem, como tentou fazer crer a Corte Especial, situações distintas. Na verdade, aqui é a mesma situação. O que se tem, no final das contas, é que se imputou, no meu entender, a míngua de lei, nesse sentido, mas se imputou à parte um ônus mais pesado para recorrer da decisão proferida pelo Tribunal Ordinário. Como? E aí, enfim, entendimento meu, mais uma manobra para evitar o acesso do jurisdicionado às cortes superiores. Então, já engatando aqui a resposta à segunda questão, por que eu entendo que é um ônus maior e, no meu entender, um ônus ilegal? Porque a norma regimental do STJ, ela não se equipara à lei. Regimento interno tem uma função administrativa, as normas do regimento, uma função administrativa precípua, organizar o tribunal, qual órgão vai julgar o quê, como se estabelece as prevenções, enfim, questões de organização interna. E o que se disciplina no âmbito jurisdicional, e todos os regimentos têm capítulos com dispositivos de natureza jurisdicional, eles devem ter um caráter supletivo ao que dispõe a lei. E, no meu entender, jamais poderiam suprimir ou reduzir garantias fundamentais, garantias processuais fundamentais que a lei confere ao jurisdicionado. Então, se a lei conferiu ao jurisdicionado a possibilidade de recorrer parcialmente de uma decisão, não poderia o regimento interno de um tribunal
restringir esse direito, como interpretou essa interpretação dada ao artigo 253, parágrafo único do Regimento Interno do STJ. Então, essa norma, ela confronta diretamente com o artigo 1002 e ela não deve ser aplicada, ela deve ser reconhecida a sua ilegalidade. Então, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, ou pelo chat, ou conversar um pouco sobre esse caso agora, senão a gente pode deixar para o final também. Mas, então, as minhas considerações aí mais relevantes sobre esse caso, e fica o meu alerta, porque, por mais que a gente discorde, não podemos, temos que seguir a decisão da Corte Especial. Então, o choque de expectativa à realidade é exatamente esse. Em teoria, essas duas decisões do STJ, elas são contraditórias, sendo que a segunda delas traz um entendimento, em parte, mais acertado, ao reconhecer o direito do jurisdicionado de decidir não recorrer de capítulos autônomos da decisão. No entanto, ela erra ao ratificar o entendimento firmado pela mesma Corte Especial no ano de 2018, no sentido de validar aquela decisão e reconhecer e atribuir uma natureza distinta a uma decisão que tem o mesmo conteúdo, só porque foi proferida por órgão jurisdicional diverso. Mas, na prática, como advogada, eu vou fazer o que o STJ mandou. Então, assim, tribunal ordinário fez um juízo de admissibilidade. Por exemplo, um caso prático que eu tive recentemente, eu fiz um recurso especial em que eu impugnei a não redução da multa diária, que tinha um valor que, de fato, destoa um pouco do valor que normalmente o STJ vem tentando, né, vem se esforçando aí para não padronizar, mas dar um pouco mais de razoabilidade para os valores de multa diária. A gente estava falando de um valor aí de multa diária de 100 mil, e fiz um outro capítulo impugnando, enfim, um suposto um ato ilícito civil, né, praticado pelo meu cliente. E esse recurso foi inadmitido, foi aplicada a súmula 7 para a parte da multa, o capítulo da multa, e foi aplicado um outro óbice de súmula para a parte do mérito. Então, na hora de fazer o meu agravo em respe, o que eu fiz? Eu poderia, em tese, desistir de recorrer da multa, aceitar? Poderia, mas eu não vou fazer isso, porque o STJ já falou que esta decisão, contra esta decisão, né, o meu agravo em recurso especial deve obrigatoriamente manter a impugnação de todos os capítulos. Enfim, mas aí chegando a esta decisão no STJ, seria tudo diferente. Enfim, essas eram as considerações que eu tinha a fazer sobre esse caso e fico super à disposição para a gente debater um pouco mais sobre essa questão da impugnação específica. Fazendo apenas um último adendo, antes da gente passar para o próximo caso, eu acho que vale fazer uma distinção aqui entre os capítulos autônomos de uma decisão e os fundamentos de um determinado capítulo. Então, assim, são coisas que também não se confundem, porque uma decisão, ela tem capítulos autônomos, e o Dinamarca, seguindo a teoria do Liebman, diz que o capítulo haveria multiplicidade, né, de capítulos, quando o decisório pudesse ser fracionado em partes autônomas. Então, quando você tem um decisório que rejeita as questões preliminares e que passa ao exame do mérito, você tem partes autônomas, a parte que rejeitou as preliminares e a parte que vai julgar o mérito. Dentro dessa parte que vai julgar o mérito, você pode ter vários capítulos autônomos, como eu falei, tem um capítulo que vai julgar multa diária, vai ter um capítulo que vai multa diária, penalidades em geral, vai ter um capítulo que pode aplicar uma penalidade, enfim, um ato atentatório, dignidade da justiça, uma má-fé, vai ter um capítulo que vai acolher ou rejeitar o seu pedido 1,
um capítulo que vai acolher ou rejeitar o seu pedido 2, como eu falei, de dano material e moral. Então, assim, isso é a divisão da sentença, da decisão judicial em capítulos. O que não impede que dentro deste capítulo, por exemplo, o capítulo que aplicou, enfim, fixou e aplicou uma multa diária, você tenha vários fundamentos. Então, vai ter o fundamento que diz que o valor da multa é razoável, vai ter o fundamento que diz que houve um descumprimento, por isso que a multa tem que incidir. Então, dentro deste capítulo, que a parte pode escolher recorrer, todos os fundamentos desse capítulo têm que ser impugnados. Senão, não terá sido cumprido o ônus da impugnação específica. Então, não se pode confundir a possibilidade que a parte tem de escolher o capítulo que ela vai recorrer, porque isso é o que o professor Barbosa Moreira chama de extensão do efeito devolutivo. Então, a parte, no exercício do princípio dispositivo, escolhe qual capítulo ela quer recorrer. No entanto, dentro daquele capítulo, ela é obrigada a impugnar todos os fundamentos que conduziram a parte à derrota. Ela não pode escolher qual capítulo impugnar, porque se ela resolver impugnar apenas um fundamento, a decisão vai subsistir pelo outro. Então, não adianta, né? O recurso dela aí seria inadmissível. Então, fechando aí esse último parêntese, eu passo para o nosso próximo caso. Bem, esse segundo caso, eu acho que é uma questão que tem sido, né, bastante debatida, e foi um julgado que deixou quem advoga, né, muito preocupado, que foi esse julgado da reclamação, esse julgado da Corte Especial da reclamação 36.476 de São Paulo. E aí eu trouxe para fazer um complemento à análise desse julgado, um julgado mais recente desse ano, desse recurso em mandado de segurança, 53.790 do Rio. O que diz esses julgados, né? Que o STJ decidiu em cada um deles. Nessa, enfim, super conhecida de vocês, com certeza, nessa paradigmática reclamação, foi julgado ano passado, a Corte Especial, com o voto vencedor da ministra Nancy, decidiu que não cabe reclamação para o STJ, para que a Corte Superior realize um controle da aplicação de um precedente que ela mesma tenha editado. Em síntese, o que a ministra Nancy, falo ministra Nancy, ela não foi a única, mas ela que fez o voto que prevaleceu, mas o que diz, né, essencialmente, o que ficou decidido nesse voto. E aí eu identifico um pouco o caso, especificamente, qual é a questão jurídica desse caso. Quando, enfim, é feito o juízo de admissibilidade de um recurso especial, é possível, de acordo com o artigo 1030, inciso 1º, a linha B, que o tribunal local negue seguimento ao recurso especial se o acórdão recorrido estiver alinhado com decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Então, assim, o tribunal ordinário, na verdade, a presidência, na vice-presidência, enfim, o órgão que faz esse juízo de admissibilidade, ele não aplica o precedente. Ele faz um controle de admissibilidade e ele pode negar seguimento, e lembre-se, a gente já falou isso na última aula, negar seguimento não se confunde com inadmitir. Então, ele pode negar seguimento ao recurso se o acórdão recorrido estiver alinhado com decisão irrepetitiva. Dessa decisão, pode acontecer, como infelizmente acontece, que, na verdade, esse juízo de negativa de seguimento feito pelo órgão de admissibilidade recursal seja um juízo equivocado. E, de fato, o seu caso não tenha, a sua insurgência, né, a sua pretensão recursal, não tenha nada a ver com aquele recurso repetitivo, sendo necessário que o seu recurso explique e faça um juízo de distinção entre o seu caso e o precedente.
nesta hora é que caberia, em tese, a reclamação. E por que caberia a reclamação? O Instituto da Reclamação, ele é um instituto que ele se presta a preservar a autoridade do tribunal que profere uma determinada decisão. Então, quando o artigo 900... E aí, nem vou à Constituição Federal, ali está muito clara a questão de manutenção da competência da autoridade, mas a disseminação do uso da reclamação, que é o que aconteceu a partir do Código de 2015, onde ficou muito claro que a reclamação seria um instituto passível de ser manejado em todos os tribunais. Antes disso, havia discussão, que ela seria um instituto eminentemente constitucional, só poderia ser manejado junto ao STF e STJ, ou se houvesse previsão na Constituição Estadual, ela poderia ser manejada junto aos tribunais de justiça, não havendo nenhuma previsão com relação a tribunais regionais e federais. Então, com o CPC 15 e a disseminação da possibilidade de cabimento de reclamação para qualquer tribunal, está ali no 988, que é função da reclamação, cabe reclamação para a preservação de autoridade das decisões do tribunal. Então, por que caberia a reclamação para fazer um juízo de distinção? Porque é uma missão do Tribunal Superior, neste caso, órgão que emite o precedente, fruto, né, do julgamento de recurso especial repetitivo, caberia ao STJ, fazer um controle da autoridade da sua decisão. Ou seja, quem melhor do que o próprio STJ para dizer se aquele caso é ou não é a mesma hipótese do seu precedente. Então, caberia, em tese, a reclamação, neste caso, para fazer esse juízo de distinção. No entanto, o voto que prevaleceu nesta reclamação diz exatamente o contrário. O voto que prevaleceu nesta reclamação diz que não caberia reclamação para fazer esse juízo de distinção, porque não seria, exatamente o contrário do que eu acabei de dizer, não seria função do STJ realizar o controle da aplicação dos seus próprios precedentes. Que essa função, depois da alteração sofrida pelo artigo 1030, feita pela Lei 13.256 de 2016, ou seja, pela lei infraconstitucional, a missão do STJ, que é um tribunal constitucional, seria apenas de fazer o precedente. E a aplicação, o juízo de aplicação, ou seja, dizer se este caso corresponde, né, àquela tese, à hipótese da tese jurídica, seria uma missão dos tribunais ordinários. Porque, do contrário, se o STJ fosse analisar todos os casos e dizer se aquela hipótese é ou não a hipótese de aplicação do precedente, entendeu o voto vencedor que haveria um impacto na celeridade da prestação jurisdicional do STJ e na qualidade da prestação jurisdicional do STJ. Ratificando essa clara tentativa do STJ de minimizar a sua carga de trabalho, foi julgado o recurso ordinário em mandado de segurança 53.790 do Rio de Janeiro, esse ano, pela primeira turma do STJ, recurso feito de relatoria do ministro Gurgel. O que ficou decidido nesse recurso? Partindo do pressuposto de que não caberia reclamação, conforme decidido nesta paradigmática reclamação que conversamos, isso já palavras deste acórdão, do recurso ordinário em mandado de segurança. Considerando que não cabe reclamação, mas que a parte deveria ter mais uma oportunidade de se socorrer de uma indevida negativa de seguimento do seu recurso especial por aplicação indevida, né, por reconhecimento indevido de que o seu caso
seria a hipótese do precedente. Diz o STJ que contra a decisão do agravo interno, abrindo um parêntese, o recurso teve o seu segmento negado, por supostamente o acórdão recorrido estar alinhado com a tese do repetitivo do STJ, pelo artigo 1030, parágrafo 2º desta decisão, só caberia agravo interno ao próprio tribunal ordinário, ou seja, não caberia recurso para que o Tribunal Superior pudesse fazer esse juízo de distinção, e desse acórdão do agravo interno, aí sim ainda caberia um mandado de segurança, mas também para o próprio tribunal local. Agora, enfim, me surge uma primeira dúvida antes até da gente entrar em maiores questionamentos sobre esse entendimento. O agravo interno, esse agravo interno do 1030, parágrafo 2º, na maioria dos tribunais que eu já tive a oportunidade de fazer este agravo, quem julga esse agravo interno é o órgão especial de cada tribunal. E aí eu pergunto, se deste acórdão couber um mandado de segurança para o próprio tribunal, qual vai ser o órgão que vai julgar o mandado de segurança? Se não, o órgão especial que já rejeitou o seu pedido em sede de agravo interno. Então, assim, a minha primeira pergunta é, qual é a utilidade prática desse mandado de segurança? Porque qual é a chance do órgão especial do tribunal decidir de um jeito no agravo interno, negar o juízo de distinção, mas no mandado de segurança resolver aceitar? Então, assim, esse julgado do STJ, do recurso de mandado de segurança, né, 53.790, deixa muito claro que a preocupação do STJ é convencer a todos, jurisdicionados, tribunais ordinários, de que ele não tem a missão constitucional de fazer o controle da autoridade dos seus precedentes. Por isso que também nesta oportunidade, ou seja, além de negar o cabimento da reformação, eles criam mais um degrau a ser escalado dentro do próprio tribunal local, para dizer, olha, realmente, você tem mais uma oportunidade, mas é lá mesmo, é no tribunal local. Aqui, não. E aí eu penso, mais uma outra coisa, deste acórdão que eventualmente denegar a segurança, porque quando o tribunal superior faz um juízo de comparação entre o caso, a tese jurídica do precedente e aquele caso concreto que foi desafiado por recurso especial, isso é um juízo de mérito, isso não é um juízo de admissibilidade. E isso é muito claro que até no próprio 1030 essas atividades foram separadas. O negar segmento, o momento de fazer essa comparação entre o caso concreto e o precedente está ali no 1030, inciso 1. O juízo de admissibilidade, a verificação dos pressupostos recursais de admissibilidade está lá no inciso 5. Não, então, de admissibilidade, claramente, isso não se trata. Então, quando o STJ retira de si a possibilidade de fazer esse juízo de mérito, ele está diminuindo a competência que a Constituição lhe conferiu. Então, esse entendimento me afigura inconstitucional. E com relação a esse julgado mais recente agora, que talvez abra esse flanco através do mandado de segurança, o que me parece que é uma tentativa do STJ cansar o jurisdicionado, para que parem de chegar as coisas. Então, assim, é mais um entendimento aí que reforça a jurisprudência defensiva, né, do STJ, e, na minha opinião, sobre um equivocado motivo, que seria, quanto menos recurso a gente tiver aqui, melhores e mais rápidas serão as nossas decisões. E, assim, eu proponho uma pergunta para vocês. A sistemática dos recursos repetitivos, elas entraram no nosso ordenamento jurídico há mais de 10 anos. Então, assim, a gente está falando de 2008, de 2009, 2007, ela está aí há muito tempo.
E há muito tempo também que o STJ já vinha aplicando o entendimento que hoje é consagrado no 1030, parágrafo 2º. Então, assim, se não me falha a memória, é de 2011 a questão de ordem julgada pelo STJ, no sentido de que não caberia agravo em recurso especial da decisão do tribunal de origem que inadmitisse o recurso especial com fundamento no 543C, que caberia agravo interno. Então, assim, a gente está aí, peguei 2011, tá? Questão de ordem, a gente está falando aí de 10 anos. Vocês sentiram que os julgamentos dos seus casos, os que efetivamente são julgados, não os que são assodadamente inadmitidos, ficou mais rápido? E se a qualidade dessas decisões, se ela melhorou muito? Então, assim, eu vejo que no final das contas se usa o mote de celeridade, de eficiência, de qualidade da prestação jurisdicional para justificar um gerenciamento de processos para diminuir carga de trabalho. Eu não acho errado diminuir a carga de trabalho. A situação dos tribunais superiores brasileiros é muito atípica se a gente for pensar em tribunais superiores de outros países. Eu não sei se vocês lembram, foi no ano passado que saiu, isso virou um meme até depois, mas eu recebi uma notícia, algo assim, de Portugal, falando que era um absurdo o Tribunal de Apelação do Porto ter recebido um número bizarro na cabeça deles, né, de recursos, e assim, o número era tipo menos de 100 processos. Então, assim, a gente está falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas, que, enfim, essas pessoas são litigantes habituais e litigantes em massa, e, de fato, é impossível para um ministro zerar um gabinete com 10, 12, 13, 15 mil processos, não vai zerar. Sendo todo ano entra processo, todo mês entra processo, todo dia entra processo. No entanto, essa questão, ela mereceria uma solução constitucional. E o que tem sido feito, enfim, com relação ao que o próprio CPC 15 fez, e a Lei 13.256 de 2016, principalmente, foi cortar gordura à míngua do que diz a Constituição Federal. Então, o que eu acho, no final das contas, sim, temos que equacionar a questão do enorme quantitativo de processo, mas não a míngua do acesso do jurisdicionado ao Tribunal Superior. Se quiserem fazer alguma pergunta agora, podemos conversar sobre esse caso, senão eu vou passar para o próximo. Acho que eu consegui. Doutora, eu não sei o que a gente faz com relação mais além do STJ. Realmente a gente está acabando ficando sem armas para lutar contra essas coisas, porque fica nesse bate-bola do STJ lançar mão para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, logicamente, vai ficar com mais raiva ainda da sua decisão, e é só o que acontece, ele vai ficar com raiva da sua decisão. Claro que eles não vão botar isso de forma explícita, mas eles não xingam no acórdão deles, é apenas informando termos jurídicos. E realmente acho que a gente está ficando um pouco sem ter o que fazer diante da jurisprudência do STJ, porque não tem para onde a gente ir mais. Porque acho que a última, acho que foi a doutora Dulce, que a gente conversou um pouco sobre a jurisprudência defensiva do STJ. Eu acho que nem é mais uma jurisprudência defensiva, uma jurisprudência de trancamento. A jurisprudência que você não consegue subir mais de nenhum tipo de decisão. Nenhum tipo, você não consegue mais agravar nada com base em lei federal, você não consegue mais discutir nenhum ponto. Então, eu acho que a gente fica realmente sem ter o que fazer diante de decisões do STJ oriundas. Acho que no primeiro dia de curso, o professor João tinha conversado com a gente com relação à decisão do STJ, que o STJ queria que você agravasse internamente uma decisão do colegiado. E aí a gente fica pensando, o STJ reescreve o Código de Processo Civil,
o STJ começa a criar embaraços que nem eles mesmos conseguem entender depois o que é que eles fizeram, e a gente, como advogado, não sabe mais o que fazer, não tem o que ser feito mais, na verdade, porque não existe uma baliza, porque toda hora o entendimento muda. Então, eu acho que a gente está ficando sem nenhuma arma para lutar contra isso. Ricardo, eu compartilho das suas angústias, porque para a gente, quando a gente tem um recurso que é negado o segmento lá no escritório, a gente começa o pânico, né? Porque antes a gente tentou, em diversas oportunidades, fazer reclamação, que minha figura, né, ser um instrumento técnico mais cabível, pelas razões que eu falei, é missão da reclamação garantir a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal, né, superior, mas o próprio tribunal superior não quer. Então, assim, o tribunal está dizendo, olha, a reclamação serve para isso, mas não serve, não. Aqui ela não se cria. O que a gente vai começar a tentar agora vai ser esse mandado de segurança, para tentar subir com o recurso do recurso ordinário e mandado de segurança. O que acaba gerando mais raiva da Corte Especial, porque a gente vai ter que fazer um mandado de segurança de novo para a Corte Especial, que já negou o segmento. Isso que eu ia te falar agora. O que é mais, enfim, vou dizer engraçado para a gente não falar revoltante, mas o que é mais engraçado nesse caso foi a primeira turma do STJ ter dito que dessa decisão do agravo interno cabe mandado de segurança para o próprio tribunal ordinário, mas se você for pesquisar a jurisprudência da Corte Especial do STJ, porque assim, uma coisa que acontece comumente eventualmente, o seu recurso, enfim, foi julgado, acontece esse milagre, né? Às vezes eles julgam o mérito de algum recurso extraordinário lá. E aí a parte resolve interpor recurso extraordinário desse acórdão. Esse recurso extraordinário vai ter um juízo de admissibilidade pela vice-presidência do STJ. E a coisa mais normal do mundo é eles aplicarem algum tema de repercussão geral e negarem seguimento a esse recurso extraordinário. Você vai fazer o agravo interno, a Corte Especial vai manter a decisão monocrática, nunca tive um julgamento diferente, continua tendo, né, o segmento negado a esse RE, e aí você vai fazer, e aí já foi feito mandado de segurança dessa decisão. E o STJ já disse que não cabia mandado de segurança. Então, assim, quando o mandado de segurança é para ser julgado pelo tribunal ordinário, cabe. Quando o mandado de segurança é para ser julgado pela Corte Especial do STJ, não cabe. Você falou da Dulce, eu e a Dulce, a gente tem um projeto chamado Quartas Excepcionais, e a gente gravou uma aula, a gente tem um canal de aulas, né, no YouTube, e a gente vai tratando de várias dessas questões. A gente fez um vídeo sobre esse recurso em mandado de segurança, e nessa oportunidade eu trouxe inúmeros números de mandados de segurança julgados pela Corte Especial do STJ, dizendo que não cabia mandado de segurança. Mas aí, quando o mandado de segurança não vai ser julgado pelo STJ, cabe. E assim, agora é o que a gente vai fazer. Lá no escritório é o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem mais um sentimento de... Eu não sei porquê, mas eu sinto isso, que o juiz está fugindo muito da sua atribuição de julgar. Querem passar a bola um para o outro. Só que a gente já está na última parte. A gente está com os ministros, não tem para onde ele jogar. Não tem para quem passar a bola. Às vezes eu entendo o juiz de primeiro grau não querer tomar uma decisão por medo, não querer tomar uma decisão com base em tomar uma repreensão. Mas um desembargador, um ministro, não tomar uma decisão porque ele não quer decidir, aí me parece muito ele saindo muito da ideia do que é a magistratura, porque a magistratura está lá para existir uma decisão, e a decisão deles é não decidir. E isso acaba frustrando, acho que todos nós, advogados, e também todos os membros da Defensoria Pública que precisam subir com esses remédios recursais. Sim. Assim, e eu acho que explica, mas não justifica a questão do volume de recursos. De fato, é humanamente impossível a gente pensar que todos os recursos vão ter o mérito julgado. Só que é isso, esse problema, ele merece uma solução constitucional, e o que a gente tem hoje, que é a solução trazida pela Lei 13.256, que mexeu no 1030 e que impediu esse acesso à Corte Superior, o que a gente tem hoje é uma solução inconstitucional. Vamos para o próximo? Gente, esse do feriado local esse foi confuso demais. Meu Deus do céu. Esse, para mim, é um dos melhores. E, assim,
medo e pânico, né? Porque eu me lembro, eu já tenho certa quantidade de anos aí de formada, não vou falar para não me denunciar, mas eu me lembro, isso ainda CPC 73, assim, bota 10 anos atrás, por baixo. O entendimento do STJ era, não pode se sanar vício de prova de tempestividade por meio de agravo interno. Então, ou seja, quando você fazia o seu recurso especial, ou você juntava a comprovação do feriado local, ou acabou. Você não conseguiria, em sede de ARESP ou em sede de agravo interno, fazer essa juntada posteriormente. Depois de muitas discussões no STJ, nós como classe, né, advogados, aí eu falo advogados públicos, privados, enfim, conseguimos mudar esse cenário. E, assim, eu calculo aí pelo menos uns 5 anos antes do CPC 15, já existiam inúmeros julgados e vinha se consolidando uma jurisprudência mais favorável, no sentido de poder sanar esse vício em sede de agravo interno lá no STJ. Então, assim, era um problema que a gente reputava como superado. Aí veio o CPC 15, que é um código que, enfim, qualidades ou defeitos à parte, foi um código que realmente foi muito voltado a não deixar o jurisdicionado na mão por conta de um erro de forma. Então, assim, você vê aquela questão da guia, quem tem da minha idade para cima aqui, quanto sufoco já não passou, não inadmito que a guia não está legível, tipo, não fui eu que tirei a xerox do processo, então não podia ter, o jurisdicionado não podia ser punido, né, por causa disso. Então, assim, não vou aceitar porque o código que está na guia não é o código certo, o recurso era inadmitido. Então, assim, acabou, 1007 do CPC 15 vai acabar com isso. Acabou essa farra da guia, né, que eu costumo dizer. E, enfim, dentre várias outras providências, assim, a sanabilidade dos recursos. Acabou a história dos agravos de instrumentos serem uma bala de prata, né? Esqueceu a procuração, acabou o seu agravo, não vai recorrer. Veio aí 932, 1029, parágrafo 3º, 932, parágrafo único, 1029, parágrafo 3º, acabou com isso. Erros de forma, quando são exclusivamente de forma, que é o que a gente chama de pressupostos processuais recursais extrínsecos, eles são sanados. Essa é a mensagem que o Código de Processo Civil de 2015 passa para os jurisdicionados, para os advogados, para os magistrados. Aí vem o STJ, em 2017, esse sim, de 2017, e esse também, numa daquelas sessões da Corte Especial, no apagar das luzes do ano judiciário, a Corte Especial julgou esse agravo em recurso especial 97.821. E o que diz esse também de relatoria da ministra Nancy? Vimos o nome da ministra Nancy em vários desses julgados, né? A ministra Nancy aí, uma forte defensora da jurisprudência defensiva. E o que o voto condutor da ministra Nancy determinou no julgamento deste caso? Que a falta de comprovação do feriado local no momento de interposição do recurso não pode ser suprida posteriormente. Ou seja, se antes da vigência do CPC 15, enfim, nós já tínhamos conseguido conquistar um entendimento mais razoável do STJ, aí vem um código que só soma com esse ideal, né, de não deixar o jurisdicionado na mão por vícios de forma, aí vem o STJ e rema contra o que ele mesmo já vinha decidindo há anos antes, e com, enfim, os próprios valores, se assim podemos dizer, e as próprias regras previstas no Código com relação à possibilidade de sanar vícios de forma. E aí, qual foi o fundamento do STJ para isso? O voto condutor desse entendimento conjuga o 1003, parágrafo 6º, com o 1029, parágrafo 3º. O que diz esses dois dispositivos? O 1003, parágrafo 6º, diz que o feriado local tem que ser comprovado no momento de interposição do recurso. E o 1029, parágrafo 3º, diz que é possível, né, esse parágrafo 3º fala exatamente da sanabilidade recursal no âmbito dos tribunais superiores, só que diz que cabe a sanabilidade no recurso tempestivo. E aí diz o STJ, olha, só posso sanar se o recurso for tempestivo.
E se o feriado local não estiver lá no ato de interposição, o recurso não é tempestivo. Com todas as vênias, enfim, que eu posso fazer, aqui minha intenção nunca seria desrespeitar o Tribunal Superior, mas com todas as vênias, esse raciocínio, ele é um raciocínio, de certa forma, falacioso, porque o recurso interposto tempestivamente, sem a comprovação do feriado local, ele é tempestivo. O que você precisa é sanar o vício de forma, é juntar um documento que prove a tempestividade, que é um fato que já existe no mundo real. Então, assim, dizer que a ausência da comprovação do feriado torna o recurso intempestivo não parece razoável, porque tempestividade, ela é ou não é. Ou você interpôs o recurso com 15 dias úteis ou não interpôs. Então, se, sei lá, eu tinha aí o feriado de 15 de novembro, vamos para o de Corpus Christi, porque 15 de novembro é feriado nacional que está em lei, mas segunda de carnaval, ou você interpõe um recurso 15 dias úteis contando esse feriado, ou você interpõe fora desse prazo de 15 dias úteis. Então, a comprovação do feriado, ele não torna ou distorna tempestivo um recurso. O que você precisa apenas é regularizar a prova da tempestividade. Então, assim, uma coisa é um recurso intempestivo, outra coisa é um recurso tempestivo sem a prova da sua tempestividade. Então, quando, em seu voto, a ministra Nancy diz que a intempestividade é um vício insanável, sim, também concordo com ela. Se o recurso intempestivo é insanável, você não vai conseguir transformar um recurso interposto no 16º dia num recurso interposto no 15º dia. O que você pode, situação diversa dessa, é o recurso que foi interposto no 15º dia, contando o feriado, que você pode comprovar depois. Então, assim, me parece que esse entendimento, ele não apenas choca com o próprio 1029, parágrafo 3º, com o próprio 932, parágrafo único, mas com a própria teoria geral dos recursos, porque a gente não pode confundir regularidade formal do recurso com a própria tempestividade. Então, assim, entendo eu, e assim, eu falando assim, eu sou por baixo, né? Mas assim, a larga maioria da doutrina que todos nós conhecemos aqui, que esse entendimento do STJ não teria como prevalecer, porque não se poderiam confundir a tempestividade em si com a prova da tempestividade. E esta prova, sim, é um vício sanável. Só que aí, a saga do feriado local não acabou por aí. No julgamento desse segundo recurso especial que eu menciono aí, que é o recurso especial 1.813.684 de São Paulo, ele foi julgado, o primeiro, assim, o mérito dele, né? Foi julgado em 2019, também pela Corte Especial, de relatoria do ministro Salomão. Qual era o feriado aí em questão? A gente está falando aí também de um feriado local, que é a segunda-feira de carnaval, mas o que ponderou o ministro? Olha, ponderou duas coisas. Segunda-feira de carnaval é um feriado local? Ele não é um feriado federal, ele não está na lei federal de feriados nacionais. Então, ele é um feriado local. No entanto, ele é um feriado que é aplicado nacionalmente, regularmente. Então, é como se um feriado nacional ele fosse. Então, a este feriado, deveria ser aplicada a modulação do julgado de 2017. Então, o que disse o ministro Salomão? Veja, se o recurso foi interposto antes de dezembro de 2017, é possível sanar. Depois, vai ficar valendo o que a gente decidiu em dezembro de 2017. Esse foi o entendimento do ministro Salomão, que, inclusive, no seu voto, tinha deixado nas entrelinhas que esse raciocínio deveria se aplicar, da modulação, deveria se aplicar aos outros feriados locais. Aí a ministra Nancy, mais uma vez ela, suscitou uma questão de ordem
nesse julgamento, no sentido de restringir a aplicação dessa modulação apenas à segunda-feira de carnaval e não aos outros feriados locais. Esse julgamento dessa questão de ordem só veio a se concluir esse ano, e o que se decidiu, o que prevaleceu, também houve divergência aqui, foi no mesmo sentido delineado pela ministra Nancy, de que apenas a segunda-feira de carnaval deveria, enfim, ser aplicada essa modulação. E qual foi o fundamento da ministra Nancy? Ela disse, olha, nosso caso concreto, que a gente está julgando agora, RESP 1.813.684, fala de segunda-feira de carnaval. A gente não poderia fazer uma modulação geral no âmbito de um recurso que a gente discute só segunda-feira de carnaval. Essa modulação geral deveria ter sido feita no julgado de 2017, no âmbito do agravo em recurso especial 97.821. Então, agora a gente não pode mais fazer isso. E esse foi o entendimento que prevaleceu. E aí eu trago alguns questionamentos. O primeiro deles eu até já me posicionei, se a ausência da comprovação da tempestividade equivale à intempestividade. E aí, enfim, já me reportei a isso, a intempestividade é um fenômeno que ocorre no mundo dos fatos, ou seja, você ou interpõe no dia certo ou não interpõe. A prova da intempestividade que cabe sanabilidade. Se o recurso foi intempestivo, não tem o que sanar, já foi. Se o recurso foi tempestivo, mas você não provou, você pode provar. Isso sim comporta sanabilidade. E o meu outro questionamento para vocês tem a ver com esse fundamento da ministra Nancy para a questão de ordem. Ela diz que não poderia ser feita a modulação para o feriado da segunda-feira de carnaval. E diz que isso deveria ter sido feito em 2017. Só que 2017 era um outro feriado local. E se a gente for levar a ferro e fogo esse entendimento dela neste recurso 1.813.684, também no julgamento do recurso 97.821 em 2017, a modulação teria que ficar adstrita ao feriado que foi objeto desse recurso. Então, assim, não teria como haver uma modulação geral. Cada feriado ia ter que comportar um julgamento sobre modulação. Então, assim, o raciocínio da ministra Nancy não fecha, mais uma vez, com todo respeito, porque se esse raciocínio for aplicado ao primeiro recurso que tratou do feriado local, também teria que haver a mesma limitação. E, nesse particular, o raciocínio do ministro Salomão é irrepreensível. Ele diz, olha, o que acontece aqui quando você tem ao mesmo fato, ou mesmo semelhante, óbvio, tem que comportar a mesma solução jurídica. Então, por que o feriado de segunda-feira de carnaval, por ser um feriado adotado em todo o país, ainda que local, por ser um feriado, considerado feriado, desde quando eu me entendo por gente, e me entendo por gente há várias décadas já, por que isso também não acontece com o feriado de Corpus Christi? O Corpus Christi é um feriado local, não está na lei de feriados nacionais, no entanto, é feriado no Brasil inteiro, e é feriado no Brasil inteiro há décadas, várias décadas. Então, por que foi? E aí, eu li um artigo muito interessante sobre esse tema, e me chamou a atenção um argumento, como a gente tem dificuldade aqui no Brasil de viver esse common law brasileiro. Porque, disse esse artigo, a ratio decidendi aqui não é segunda-feira de carnaval. A ratio decidendi é feriado local com jeito de feriado nacional. Então, assim, eu acho que isso só torna muito claro, né, toda a dificuldade que a gente tem de fazer a aplicação de precedentes no Brasil, tanto que o próprio aplicador do precedente e criador do precedente não conseguiu identificar qual foi a ratio do julgado. E aí prevaleceu um voto que considerou que a ratio era segunda-feira de carnaval e não feriado local com cara de feriado nacional. E aí enfim, sobrevieram aí outros
recursos que voltaram a discutir o Corpus Christi e já veio decisão, também por maioria, no sentido de que não ia ser aplicada a modulação, e essa é a situação que estamos hoje. Então, assim, se foi segunda-feira de carnaval e o recurso foi interposto até o julgamento do ARESP 97.821, cabe a comprovação posterior. Depois disso, para nenhum recurso, cabe a comprovação a posteriori, e se for outro feriado, não importa a data da interposição do seu recurso, mas vai ser aplicado retroativamente o julgado de 2017. Esse, para mim, é o mais confuso de todos, né? E talvez aí o mais inexplicável, né? Por que a segunda de carnaval comporta modulação e o Corpus Christi não comporta modulação? Passo, pessoal, para o STF. Deixa eu passar aqui. No STF, eu trouxe duas questões que, pelo menos para mim, são muito preocupantes do ponto de vista teórico, mas que também têm reflexos práticos muito visíveis. Principalmente, não esse primeiro, mas principalmente o segundo. O jurisdicionado vai ficar ainda mais vítima aí da restrição de acesso às cortes superiores. Mas vamos por partes. O primeiro é esse tema 1141 de repercussão geral do STF, e a discussão gira em torno do interesse recursal no IRDR. O que aconteceu nesse julgado? Esse tema, 1141, a repercussão geral dele foi reconhecida pelo plenário do STF por voto do ministro Luiz Fux esse ano, em 2021. Enfim, a matéria principal, né, a matéria de fundo, é uma questão de civil, uma questão de direito material. Então, foi reconhecido que existe repercussão geral na discussão sobre responsabilidade civil na internet por divulgação de dados, né, de informações processuais de órgãos oficiais do Poder Judiciário, sem restrição de segredo de justiça ou obrigação de remoção de conteúdo. Então, a matéria de fundo aqui, na verdade, diz respeito à proteção de dados, e de dados disponibilizados, né, no âmbito do Poder Judiciário. O nosso ponto aqui, a questão processual aqui, é que o reconhecimento da repercussão geral desse recurso trouxe uma ressignificação do conceito de interesse recursal. Porque o que aconteceu aqui? Esse IRDR foi um IRDR julgado no Rio Grande do Sul, pelo TJ do Rio Grande do Sul, se não me engano. E quem recorreu foi o provedor, a parte vencedora. A parte que venceu interpôs recurso extraordinário, dizendo que teria interesse recursal, porque ela teria um interesse em que o entendimento vinculante firmado no âmbito do IRDR se tornasse um entendimento vinculante em âmbito nacional. Esse era o pedido do recurso extraordinário da parte. Então, foi uma parte que não sucumbiu, que recorreu. E o ministro Luiz Fux, em seu voto, que foi seguido, foi acolhido, né, por todo o plenário, ele entendeu que nesse sistema de precedentes brasileiros precisa haver um distanciamento do conceito clássico de interesse de agir, porque esses precedentes têm como objetivo, enfim, concretizar a isonomia, a segurança jurídica. Então, isso tudo seria mais importante do que a identificação do clássico interesse de agir, da vinculação do interesse recursal, que é o interesse de agir, né? Só que em âmbito recursal, relacionado à sucumbência. E ele entendeu que a parte
teria aí uma melhora na sua situação, ou seja, ela deixaria de ser vitoriosa no Rio Grande do Sul e passaria a ser vitoriosa com efeito vinculante em todo o país. Então, por isso, estaria caracterizado o interesse recursal deste provedor. Essa é a decisão. O mérito, enfim, não nos importa muito, porque o ponto que eu queria fixar está exatamente nessa questão de se existe, se poderia haver ressignificação do interesse recursal. E aí, eu faço duas perguntas. A primeira é que, quando se admite que o não sucumbente recorra, a gente está admitindo a possibilidade de interposição de recurso extraordinário de tese e não de caso. Porque se a gente estiver recorrendo do caso, não tem como você desligar o interesse recursal da sucumbência. Tanto que o pedido do recorrente, nesse caso, não é um pedido para melhorar a sua situação naquele caso concreto. Então, ele não está recorrendo do caso, ele está recorrendo da tese. Ele está pedindo que a tese tenha uma amplitude de aplicação com força vinculante no território nacional. E aí eu pergunto, quando o artigo 102, inciso 3º da Constituição, diz que cabe respe do julgamento da causa, do caso, eu queria entender se existe recurso extraordinário de tese. Então, assim, essa é a minha principal objeção a esse recurso. Porque aí a gente atribui uma hipótese de cabimento de recurso extraordinário que não está no 102, inciso 3º. E aí eu te pergunto se isso é possível sem emenda constitucional. Então, a minha primeira objeção a esse entendimento é essa. Não há respaldo constitucional para a criação de mais uma hipótese de cabimento de recurso extraordinário por decisão judicial. Basicamente, esse ponto. Um outro ponto, também relacionado a um outro fundamento da decisão. O ministro Luiz Fux, ele diz que permitir esse recurso, né, interposto pelo vencedor, evitaria que esse mesmo provedor tivesse que interpor sucessivos recursos em outros estados em que, eventualmente, ele perdesse a tese. E aí eu te pergunto, por que a gente vai aceitar um recurso do vencedor criando uma hipótese não prevista, né, na Constituição de cabimento de recurso extraordinário, quando seria muito mais fácil que ele está ali satisfeito no Rio Grande do Sul, mas que se na Bahia, eventualmente, ele perdesse, ele vai ter interesse para interpor o recurso extraordinário dele. Onde que está a eficiência nisso? É a minha outra objeção a essa decisão. Como que a gente desloca esse conceito de eficiência? É um conceito muito fluido e que, por isso, pode ser adaptável a qualquer tipo de decisão. O STF achou que seria mais eficiente subverter a ordem constitucional para aceitar esse recurso, e essa decisão assim, foi festejadíssima, tá? E poucas pessoas pararam para entender que a admissão desse recurso não tem base constitucional. Ao mesmo tempo que eu, por exemplo, acho que eficiente é a parte esperar perder, ela nem sabe se ela vai perder em outro recurso, em outro estado, e esperar perder no outro estado, e ela faz o recurso dela, como qualquer parte que perde faz. Enfim, essas são as ponderações que eu queria trazer para vocês com relação a este caso. Se quiserem ponderar algo agora, a gente pondera, senão eu vou passar para o último caso. Esse, no meu entender, é talvez o mais preocupante de todos. Esse é o tema 1155 de repercussão geral. Ele não foi julgado ainda está pendente de julgamento, mas aqui, com todo respeito... Você já está finalizando? Eu acho que vai ser só esse último caso aqui que eu vou falar, e aí da minha parte eu encerro. Pronto. Quantos minutos você acha que você termina esse aí? Para poder eu avisar para o doutor Clérison.
Entrar 10, 15 em minutinhos, 10, eu 15 acho. minutos. Perfeito. 10 minutinhos, que aí ele pega o finalzinho. Pronto. Tá joia, então. Pode continuar. Tá, querido, obrigada. E esse último caso, esse tema 1155, esse daí é motivo de grande preocupação, tanto que, enfim, a gente teve aí artigos do Lênio Streck publicado sobre esse tema, do Marinoni, a OAB fez um pedido de ingresso nesse caso. Esse caso ia passar, ia ser julgado no plenário virtual, e aí teve esse bochicho, e aí os ministros tiraram do plenário virtual, ele vai ser julgado no plenário presencial. Já tem pedido de ingresso, né, da OAB, já foi aceito, ingresso da OAB como amicus curiae. Qual é o tema dessa repercussão geral? O STF vai discutir se há ou não há repercussão geral quando se decide a inadmissibilidade de recurso extraordinário por ofensa reflexa ou para reexame fático probatório. Vou explicar. Enfim, casos, eu sou, enfim, advogada, interpus um recurso extraordinário sobre uma determinada questão constitucional. Meu RE foi inadmitido, pelo menos até agora, por enquanto ele é inadmitido, com a aplicação da súmula 279 do STF, que fala que o recurso extraordinário não pode rever matéria fático probatória. Se o STF reconhece que essa matéria, inadmissibilidade do recurso por ofensa reflexa ou reexame fático probatório, não tem repercussão geral, se eventualmente a vice-presidência de um tribunal, ao analisar o meu recurso extraordinário, pensa que meu RE pretende, teria aí o propósito de reavaliar as provas dos autos, em vez do meu RE ser inadmitido, 1030, inciso 5º, contra o qual caberia agravo em recurso extraordinário, previsto no 1030, parágrafo 1º, como esse juízo de impossibilidade de reexame fático probatório não teria repercussão geral, ele vai deixar de ser inadmitido para ser negado o segmento. E qual é a consequência de negar segmento? Só cabe agravo interno para o próprio tribunal. E depois se agravo interno? Nada. Então, assim, eu vejo aí duas questões muito graves para ser abordadas nessa tentativa do STF de descaracterizar a inadmissibilidade de um recurso para transvesti-la de negativa de segmento. A primeira é que tem aí um erro, um equívoco técnico, porque quando se diz que um recurso, enfim, visa aí mexer em elementos fático-probatórios, a gente está falando especificamente de um requisito, de um pressuposto de admissibilidade do recurso excepcional. Os recursos excepcionais têm todos os pressupostos de admissibilidade de um recurso comum. Então, você tem os intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos, interesse, legitimidade, fato impeditivo e extintivo do direito. Extrínsecos, cabimento, tempestividade, preparo, regularidade formal. Então, assim, ele tem todos esses, mas a Constituição traz requisitos específicos de admissibilidade. Então, quando o STJ fala em causa decidida, pré-questionamento, isso é admissibilidade, não vai ser mérito. Matéria está pré-questionada ou não tem nada a ver com o exame do mérito. É você ver, simplesmente, se a causa de pedido do seu recurso foi julgada pelo tribunal ordinário. Quando fala que tem que ser uma questão de direito, né, uma causa decidida que viole a Constituição Federal ou a lei federal, a gente está dizendo que o recurso excepcional tem que versar sobre matéria de direito. Então, o reexame fático probatório é obstado por um pressuposto de admissibilidade recursal. Então, assim, quando se diz que o afastamento, né, do REST, do recurso extraordinário,
o reexame fático probatório deixa de ser admissibilidade e vira negativa de segmento, porque não teria repercussão geral, você tenta descaracterizar o enquadramento jurídico do que seria aquele instituto. Então, assim, você está chamando uma condição de admissibilidade de mérito. Porque se você olhar todas as hipóteses de ausência de repercussão geral, para você identificar que não tem repercussão geral, ou pelo menos para fazer o cotejo entre uma decisão do STF, que negou repercussão geral, o seu caso, no limite, isso não é admissibilidade. Você vai estar tendo que enfrentar todas as razões do seu recurso extraordinário com aquele entendimento da repercussão geral. Então, assim, você está descaracterizando um pressuposto de admissibilidade e atribuindo a ele uma consequência jurídica distinta do que a inadmissibilidade. Então, assim, existe esse trocadilho quando você olha no tema 1155, que eles chamam repercussão geral a respeito da inadmissibilidade. O que se pretende é dar para a inadmissibilidade uma consequência distinta da inadmissibilidade, que é a negativa de segmento, cujo recurso cabível é o agravo interno, e não o agravo em recurso extraordinário. Então, além de se começar a trancar recursos extraordinários por falta de repercussão geral, ou, mais uma hipótese trazida pela Lei 13.256, de 2016, desculpa, alinhamento do acórdão recorrido com o acórdão de mérito proferido em caso com repercussão geral reconhecida, agora também vai ser negativa de segmento, hipótese clássica de admissibilidade, que é reexame fático probatório. Então, assim, primeiro a gente tem um equívoco técnico, que é você dar uma consequência jurídica distinta a um pressuposto que é de admissibilidade, indiscutivelmente, um pressuposto de admissibilidade previsto na Constituição Federal. E o outro ponto a ser discutido é quanto mais hipóteses se colocarem sobre o manto da negativa de segmento, mais difícil vai ser o acesso do jurisdicionado à Corte Superior. Então, assim, esse caso, ele ainda não foi julgado e assim, muito importante seria que outras instituições, assim, a OAB, obrigação, é tipo o mínimo, porque isso vai impactar na atividade do advogado, que não vai conseguir defender o seu cliente. Então, mas que outras instituições ingressassem nesse caso também como omiticure, porque se isso passa do jeito que está, praticamente nada agora, ou se o tribunal local quiser, nada mais vai subir, é só aplicar 279, que agora não vai ser mais inadmissibilidade, vai ser negativa de segmento, só vai caber agravo interno. E aí, nesse caso, não tem nem como fazer juízo de distinção, porque você não faz juízo de distinção quando a gente está tratando de pressuposto de admissibilidade. Pressuposto de admissibilidade ou tem ou não tem. Veja que uma hipótese típica de negativa de segmento, como é a questão de você rejeitar o mérito, né, de um caso, porque este mérito não tem repercussão geral, ou você falar que esse caso vai ser negado segmento, porque o acórdão recorrido está alinhado com um acórdão de mérito do STF, que é o que está lá escrito no 1030, inciso 1, a linha A, seu recurso deve versar sobre juízo de distinção. Olha, o meu recurso tem que ser admitido porque a minha hipótese não é aquela hipótese daquela tese fixada pelo STF. Se você joga reexame fático probatório para negativa de segmento, o que seu agravo interno vai falar? Qual é o juízo de distinção para ser feito aí? Você entende? São operações lógico-jurídicas distintas. A operação lógico-jurídica de verificar pressupostos de admissibilidade é uma. Tem ou não tem. A operação lógico-jurídica de averiguar se um caso está compatível com o entendimento do STF é outra. Encaixa ou não encaixa. Então, assim, é uma tentativa aí, mais uma vez, de diminuir o acervo, né, de recursos, o volume de recursos que vão chegar para o Tribunal Superior. Então, assim, essa manobra, para mim, me parece tão ardilosa quanto a Lei 13.256, que já foi uma bola de boliche aí em muito recurso.
É isso, pessoal. Esses eram os julgados que eu tinha para conversar com vocês. Eu vou até parar o compartilhamento aqui. Eu estou à inteira disposição aí para a gente debater sobre esses casos. Se não, a gente, enfim, pode encerrar. Eu deixei meu e-mail aí de contato, eu posso colocar aqui também no chat. Vou colocar aqui. E vamos aguardar só mais um pouquinho, que eu estou perguntando aqui, ver com o doutor Cléris aqui, que ele ficou de dar uma palavrinha com o pessoal, né, com a turma, ver se ele vai ter condições. Só um instantinho. Tá bom. Ele está me respondendo Eu aqui. coloquei meu e-mail pessoal aí no chat, se vocês quiserem a gente conversar também, tirar outras dúvidas sobre esses casos, enfim, também mostrar alguma indignação com relação a eles, vão ter a minha solidariedade. Eu acho que não se enquadra muito no que a gente conversou agora, mas eu tinha conversado isso com a doutora Sabrina, quando ela estava fazendo a aula, que aqui na Bahia a gente está tendo algumas decisões que o próprio desembargador pré-questiona a matéria. Existe um recurso de apelação, e na apelação ele pré-questiona a matéria para justamente vetar o embargo de declaração. Só que isso vai gerar um problema. Isso vai gerar um problema porque quando for para o STJ vai informar que todos os meios não foram utilizados no tribunal de origem. Só que, se a gente fizer o embargo de declaração, a gente vai tomar multa por protelatório, porque ele já advertiu no acórdão. E quando subir para o STJ vai dizer que todos os meios possíveis não foram utilizados no tribunal de origem. Aí a gente está meio que nesse impasse, sem saber o que fazer. Ricardo, o Tribunal de Santa Catarina já faz isso há um bom tempo. Quando eles julgam, né, agravo, apelação, ele já fala, inclusive, estão pré-questionados artigos tal, pega todos os artigos que a gente citou no recurso e falam que já estão pré-questionados. De todo modo, a gente tem embargado. A maioria das vezes, eles não aplicaram multa por protelatórios, porque a gente explicou que os embargos tinham fins de possibilitar a admissibilidade do recurso no STJ. E aí, no caso que a gente tomou multa, a gente recorreu da multa também. Pediu para aplicar, enfim, de uma certa forma, por analogia, a súmula 98 do STJ, dizendo, olha, ainda que essa súmula sirva para justificar embargos pré-questionadores, e a matéria já foi, em tese, pré-questionada pelo acórdão recorrido, a gente precisa embargar, porque tem aquele julgado da terceira turma, de relatoria da ministra Nancy, que diz que quando você quer aplicar para questionamento ficto, você tem que embargar antes, porque se você não alegar a violação ao 1022, eles não vão analisar a violação a violação direta, né, aos outros dispositivos. E para você alegar a violação ao 1022, você precisa embargar. Senão, você não tem como dizer que teve violação ao 1022. Então, assim, o meu conselho seria embarga, e depois você discute a multa na STJ, mas não deixa de embargar. Porque a gente estava mais que pulando essa etapa que majoritariamente é com relação a honorários advocatícios em face da Defensoria Pública quando ela litiga contra o Estado. A gente estava pulando essa parte dos embargos de declaração, mas sempre na minha cabeça tem um ponto de que, tipo, isso vai gerar um problema de pré-questionamento. Sim, bem possível. Nem todos o CCJ tem decisões de que existe possibilidade de agravo interno de decisão colegiada, reescrevendo o CPC. Imagine se eu não pré-questionar a matéria simplesmente por causa do desembargador informar que vai aplicar multa em caso de embargos protelatórios. Então, acho que, tipo assim, mesmo que a gente tenha que tomar essa multa, tendo assistido claramente a justiça gratuita, ainda acho um pouco perigoso, mas vou acabar fazendo todas as vezes o mesmo embargo de declaração para pré-questionar a matéria. Eu faria no seu lugar. Aliás, já fiz. Doutor Cláudio pediu desculpa, mas infelizmente ele não vai poder entrar, porque ele está com o pai dele hospitalizado e ele está acompanhando, né? Já está nessa luta, já tem mais de uma semana. Então, ele pensou que pudesse entrar para falar com a turma, né? Mas infelizmente ele me avisou agora que não vai ser possível.
Então, ele está agradecendo muitíssimo a sua participação e a participação de todos aqui, e pedindo desculpa por ele não poder ter conseguido entrar para fazer essa finalização, né, desse curso que foi tão bom para a gente. Viu? E agradeço a todos. A gente vai preparar os certificados, tanto dos facilitadores quanto dos participantes, de acordo com a carga horária que vocês obtiveram no preenchimento da lista de presença. E aí é um bom Natal para todos, boas festas, bom Réveillon, tomem cuidado, se vacinem, e é isso. Eu também queria agradecer a presença de vocês, me colocar à disposição sempre que quiserem. Já perceberam que eu gosto muito de falar, então contem comigo. Queria desejar boas festas a todos e, por favor, transmita ao Dr. Clédito. Eu estimo as melhoras do pai dele. Tá joia, então. Falo com ele já já. Então a gente pode encerrar, né? A doutora Carla teve que sair um pouquinho mais cedo também. É isso. Até a próxima. Foi muito bom esse curso. E a SDEP está à disposição de todos. Esse material que você utilizou, você vai encaminhar para a gente, Ive? Você me manda uma mensagem lembrando? Isso não esqueça. Eu mando a mensagem, porque aí eu disponibilizo para os participantes. Tchau, obrigada a todos. E a todos. Tchau, boa tarde, gente. pessoal. Muito obrigada. Boas festas, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, gente.